prazer ter vocês aqui de novo. Eu sou Ulisses Maia, economista, e daqui a pouquinho já vai começar a nossa live. Enquanto isso, clique e compartilhe o nosso vídeo. Vai ser um prazer ter você acompanhando mais do nosso material. E boa live! Os técnicos. Agora foi. Pessoal, é um prazer tê-los aqui de novo. A gente está hoje com uma pessoa ilustre, né? Uma figura ilustre aqui do nosso estado de São Paulo, o deputado estadual Carlos Gianazzi. Ele que foi o mais votado da oposição, o terceiro mais votado do estado. Ele é mestre em economia, doutor em história pela USP, professor e diretor de escola pública. É um prazer ter você aqui, Carlos. Eu que agradeço o convite para fazer essa roda de conversa, essa live com os meus colegas aí do PSOL, professores da rede pública de ensino. Muito obrigado, é um prazer realmente ter você aqui. E a educação, a gente sempre trata ela com muita seriedade aqui dentro do PSOL. Tanto é que aqui no estado de São Paulo, quando a gente trouxe o Felipe em 2018 como deputado federal, a gente estava trazendo toda essa pauta da educação, né? E nesse ano de eleição municipal, a gente não tem outra pauta diferente que não a educação. Hoje se gasta muito e se investe muito em educação, mas a gente percebe que tem um erro de investimento quando a gente gasta mais de 300 milhões no ano passado, né, 2019, mas a gente vê que ainda tem muito campo para melhorar a educação, principalmente com relação à democracia que é praticado no sistema educacional. E aí, Carlos, eu acho que a gente tem... você tem uma votação daqui a pouco, e eu já queria começar uma pergunta para você, que é a relação entre a educação e quanto que isso agrega, qual que é a importância da pauta da educação para o estado inteiro e como que você enxerga que isso afeta o município também. Olha, primeiro, que a educação, sobretudo a educação pública, é o principal instrumento de desenvolvimento humano, social, econômico, tecnológico, ambiental e cultural. Eu falo em educação pública porque quase 90% das nossas crianças estão matriculadas em escolas públicas, em escolas da prefeitura, escolas municipais ou escolas estaduais. Então, ela é a principal ferramenta desse desenvolvimento. E ela precisa de mais investimento. Nós aprovamos agora a nova lei do Fundeb, que foi um avanço, não era o que nós queríamos, é pouco ainda, porque a educação brasileira ela é subfinanciada ainda. Nossa meta é que o Brasil chegue pelo menos a 10% do PIB em educação. Hoje o Brasil não investe nem 5%. E os municípios têm uma função importante, porque, aliás, o município fica com a parte mais importante do financiamento da educação, porque o município financia a educação infantil, que é a obrigação do município, a creche, a pré-escola, e o ensino fundamental. Embora o ensino fundamental ele pode ser compartilhado também no financiamento com o governo estadual, mas o município tem obrigação também constitucional, tem essa prerrogativa, o dever, e tem que financiar. Agora, ele precisa de recursos. O Fundeb ajuda, logicamente, porque ele repassa esses recursos para o município, mas o município tem que ter uma educação pública, gratuita, de qualidade, uma educação que nós defendemos, uma educação crítica, que prepare o aluno para o pleno desenvolvimento, a plena participação na área da cidadania, da democracia, da participação social,
uma educação crítica, libertadora, emancipadora, nos moldes de Paulo Freire, do grande educador Paulo Freire. Então, essa é a função da educação, tanto no Estado como também na prefeitura. E a gente tem que lutar para aumentar os investimentos na educação. Isso é fundamental, porque sem dinheiro a educação não funciona. Você tem que valorizar os profissionais da educação do ponto de vista salarial, do ponto de vista da carreira, do ponto de vista da jornada de trabalho. Isso é fundamental, porque educação com qualidade, ela passa necessariamente pela valorização de todos os profissionais da educação, não só do professor, mas do quadro de apoio escolar, dos gestores, da coordenação pedagógica. Todos são importantes no processo de ensino-aprendizagem. Então, isso é fundamental. Eu me lembro que, quando a Luísa Erundina foi prefeita aqui em São Paulo, eu era já da rede municipal, professor, e Paulo Freire foi o nosso secretário municipal de educação. Então, houve um investimento pesado. Eu tinha entrado antes na rede, entrei na gestão Mário Covas, que era prefeito, né? Depois veio o Jânio Quadros, que foi um desastre total para a educação. Aí veio a Erundina, veja, com Paulo Freire. Então, avançou muito, porque aumentou o investimento de 25% para 30% do orçamento na educação municipal aqui em São Paulo. Então, aumentar o investimento é fundamental, implantar a gestão democrática é fundamental, fortalecendo toda a comunidade escolar, o conselho de escola, a PM, o Grêmio estudantil, a participação das famílias nas escolas, né? A gestão democrática, que é um princípio garantido pela LDB e pela Constituição. Isso é fundamental. Acabar com a superlotação de salas é uma missão importante para uma candidatura, mas para um governo do PSOL, né? Combater a superlotação de salas, acabar com a violência nas escolas, valorização dos profissionais da educação, garantir o acesso, garantir a permanência dos alunos, garantir a qualidade de ensino, né? Escola integral também, mas não essa do governo estadual, esse PEI, que é uma farsa total que está acontecendo hoje no estado de São Paulo. É tão farsante esse projeto, esse programa de ensino integral, que o governo tenta agora, na calada da noite, no meio da pandemia, com as escolas fechadas, ele tenta aprovar esse projeto, esse programa nas escolas, forçando as escolas a aceitar, né, fazendo uma consulta pro forma para inglês ver. Isso está gerando uma crise enorme em todo o estado de São Paulo. Nós defendemos a escola integral, mas não essa aí dos tucanos, do PSDB. Não estou ouvindo, acho que ele tinha que... Muito obrigado, Inácio, eu estava no mudo. Assim, a importância da educação, né, não tem nem como se questionar. E é muito legal a gente saber, né, pela sua palavra, que no governo da Erundina a gente alcançou 30% do gasto em educação. Esse número é bem interessante mesmo, mostra a relevância da educação. E a questão da gestão participativa é uma gestão emancipadora realmente, e que você dá poder ao profissional que está na sala de aula, que conhece os desafios, que conhece toda a problemática da sala de aula, né? E ainda mais na pandemia, onde que a gente tem, por exemplo, 42% dos alunos da rede estadual não tem celular ou computador. Então, pensarmos em toda a implantação desse momento de pandemia, a gente tem que ser muito cauteloso. E foi muito importante esse informe também relacionado à escola de período integral também, que é mais um projeto autoritário. E isso não pode acontecer, porque normalmente dá errado. Sempre que uma coisa é feita de maneira autoritária, tende a dar errado. Vamos passar a palavra para a Mara Lima, que é candidata a vereadora aqui na nossa cidade também. Mara, por favor. Só falar. Bom, para mim é um prazer, né, estar podendo fazer uma pergunta para o professor, que eu admiro bastante. Eu sou uma trabalhadora, viu, professor? Mas eu não sou boba nem nada, e eu estou no meio dos intelectuais.
Eu aprendo muito com essa turma jovem de professores. Eu não canso de falar isso, mas eu queria saber do senhor, eu queria, na verdade, que o senhor comentasse, né, sobre o retrocesso desse governo Bolsonaro aí, né? E o que o senhor percebe de diferença, quais as propostas que o PSOL tem, os projetos. É mais para o senhor comentar, porque o seu Uhum. currículo já nos deixa assim né, de queixo caído. E como eu sou a mais velha aqui, eu votei na Erundina para prefeita há 30 anos atrás, né? E votei com muito gosto. Eu já era progressista e não sabia. Aham. E eu votei nela com muito gosto, não me arrependi até hoje. Então, era mais ou menos isso que eu queria que você comentasse. Obrigada. Obrigado pela pergunta, Mara. Olha, pergunta pertinente. E dizer que a Erundina agora é a nossa candidata de novo a vice do Boulos, né? Está ajudando bastante na campanha aqui em São Paulo. É a vice do Boulos. Então é a união perfeita, né? De uma geração, de uma pessoa que é um patrimônio público, uma reserva moral e ética da política brasileira, que é a Luiza Erundina, né? Uma mulher nordestina, guerreira, que tem 85 anos, mas se comporta, né, como uma jovem do ponto de vista dos sonhos. Ela fala: os sonhos não envelhecem, Genásio, e velhice não é doença, né? Não há nenhum mal em envelhecer. Então, ela sempre nos ensinando. Eu ando muito com a Erundina aqui em São Paulo, sempre aprendendo com ela. Ela foi prefeita agora, pode ser vice-prefeita de novo, pode voltar para a prefeitura junto com o Boulos, para vocês verem como que é a história dá voltas. Agora, a sua pergunta é muito importante, Amara, porque nós estamos vivendo com esse governo Bolsonaro, nós estamos vivendo um processo, um retrocesso no processo civilizatório. Primeiro, um processo de retirada de direitos trabalhistas, previdenciários e sociais, um desmonte jamais visto no estado de bem-estar social. Começou, logicamente, com o Temer, com a reforma trabalhista, a lei da terceirização, o Temer com a emenda 95, que congelou os investimentos nas áreas sociais. Mas Bolsonaro veio para aprofundar esse desmonte, esses ataques aos trabalhadores. A Constituição Federal fez aniversário agora, foi no dia 5 de outubro, mas ela está sendo totalmente desmontada, né, pelos últimos governos. Começou, na verdade, lá com a Dilma, no segundo governo dela, quando ela foi reeleita. Então ela já cometeu ali um estelionato eleitoral quando ela coloca o Joaquim Levy, monta aquele ministério que eu pensei esse é o pior ministério da história do Brasil. Joaquim Levy, Crivella, ministro dela, o Kassab, uma bandidagem. Eu falei: nossa, Dilma cometendo, né? E já um projeto neoliberal no segundo governo dela. Mas depois que eu vi o que veio pela frente, eu falei: não foi o pior é esse do Bolsonaro, né, gente? Que é muito pior. Mas, enfim, começou lá o processo de ajuste fiscal contra o povo, contra os trabalhadores. Ela cortou 10 bilhões da educação, denunciei. Tudo isso, estou coerente, denunciei. A primeira gestão, não, mas a segunda, com certeza. E depois o Temer, que foi um horror, e o Bolsonaro é um inferno total. Aí porque além de atacar os trabalhadores, retirar direitos dos trabalhadores, ele também ataca a pauta civilizatória, né? A homofobia, ele estimula a homofobia, estimula a violência contra as mulheres, ele estimula o racismo, né? A pauta dele é um genocida. Ele é responsável pelas 150 mil mortes do Brasil de coronavírus. Ele é cúmplice, é um aliado do coronavírus, né? Em todas as áreas. Ele foi eleito para destruir a soberania do Brasil e destruir todas as áreas. É o que ele faz. Não tem nada que o Bolsonaro faça que você isso é bom do Bolsonaro. Tudo que ele faz, qualquer lei que ele apresenta, decreto, é contra o povo, gente, é contra o Brasil. É uma pessoa a serviço dos Estados Unidos e foi contratado para isso, para detonar o Brasil, o meio ambiente. Olha aí o que está acontecendo no Pantanal, na Amazônia, a destruição da legislação ambiental, dos órgãos de fiscalização, com esse outro bandido, que é o condenado pela justiça aqui, o ministro do Meio Ambiente, foi secretário, foi condenado aqui, é um condenado pela justiça, está lá no ministério dele,
aquele das relações exteriores, que acaba com a imagem do Brasil. O Brasil está queimado, é uma vergonha. Se perguntar a qualquer pessoa fora do Brasil, o Brasil virou motivo de chacota, de piada no mundo inteiro. Ninguém acredita mais no Brasil por conta desse governo. Então, ele ataca todas as áreas, ataca o Sistema Único de Saúde, né? Ataca a educação. Então, a destruição nacional. E tem os seus apoiadores, direto uma coisa, só que ele disfarça, mas esse pé, a diferença do Bolsonaro tem na imagem, mas ele é tão ruim quanto o Bolsonaro. Então, é isso, é um retrocesso para os trabalhadores e para o processo civilizatório. É um dos piores momentos da história do Brasil, esse governo Bolsonaro. É você. Obrigado mais uma vez, Janaz. É importante a gente ressaltar essa questão, né? E ele foi eleito como um não político, apesar de 30 anos na Casa Legislativa, e também como um cara que combateria a corrupção, e a gente vê dia sim, dia também, que ele está ligado, a família dele está ligada com milícia, e agora tem o caso lá dos 10 mil que foi doado ao filho dele, e a gente percebe que é rotineiro isso, né? É um cara que se elegeu a partir do sonho do não político, do sonho do isento, né? Do isento longe da corrupção, como um militar, e a gente percebe que ele é totalmente o oposto. Ele é um vendido, né, com relação a tudo que se refere aos Estados Unidos. Ele não tem amor à pátria, como ele chama, né? Então ele não quer que a gente se desenvolva. Ele corta onde ele consegue, mas foi eleito, infelizmente, mas isso não é o bolsonarismo não dominou o Brasil, né? É só, infelizmente, foi o antipetismo, e agora a gente tem que se virar com ele, né? E aí tá a importância do seu papel como uma luta contra essas pautas. Daniel, quer fazer uma pergunta? Gostaria sim. Boa noite, Janazzi. Também é uma honra aqui estar podendo fazer uma pergunta para você. Eu sou professor da Rede Pública do Estado de São Paulo. Estava aí no fatídico dia da aprovação da reforma da Previdência, e eu, como outros colegas aí, a gente teve que se virar um pouquinho para correr, além de cheirar gás lacrimogêneo, gás de pimenta e todos esses negócios que eu passei mal, mas eu vi gente passando pior e tive que ajudá-los. Mas o que eu queria entender, assim, tipo, quando a gente fala, né, a gente fala em gestão democrática, né? O que eu percebo que, por exemplo, na gestão democrática, lá em 2015 começou isso, com esse negócio de querer, por causa que os alunos ocuparam as escolas e tal, e aí eu senti que os governos começaram a tentar usar um pouco mais o que eles chamam de gestão democrática para dar credibilidade para algumas coisas. Só que ao mesmo tempo que eles tentam usar essa ideia de gestão democrática, é mais ou menos aquilo que você comentou, assim, eles usam uma gestão democrática, mas que seja direcionada. Eu já vi na minha escola e em outras escolas que eu trabalhei, né, que a gestão democrática é assim, 5 pais, é aqueles que tudo que a direção puder combinar antes, esses pais vão acatar, né? Então, assim, eu vejo que, por exemplo, não tem, por exemplo, um debate, né, que eu acho que isso deveria ser mais importante. A gente fala que é o ponto vendido já. Nós professores, a gente reclama que quando a gente chega para debater participar dos conselhos, a gente já está a gente já perdeu, né? A gente já chegou lá vendido, porque já está tudo meio que já organizado da direção com os pais, para a gente não conseguir levantar uma boa bola, vamos dizer assim. Mas, enfim, então, assim, eu penso que essa gestão democrática, no caso agora de abrir novas escolas, né,
Eu não acho que que os conselhos de escola têm a competência técnica para conseguir desenvolver aí essa para conseguir perceber se agora é o momento ou não de abrir a escola, se em fevereiro do ano que vem vai ser o momento ou não de abrir essa escola. Eu acho que isso deveria ter, junto com esses conselhos de escola, deveria ter pessoas técnicos e aí de universidades e tal, para poder falar assim, olha, meu, é seguro. Porque assim, o que eu vejo na escola, o que eu sinto é que, por exemplo, até quando a gente parou, os alunos não tinham sabonete no banheiro dos alunos. Então, se a gente não tem sabonete no dia a dia normalmente, o que dirá de outros produtos tão necessários para ir para a limpeza? Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, por favor, a gestão democrática e a questão da limpeza. Só um segundinho, professor, a gente pode ser, o senhor prefere, até pelo tempo, pelo teto do tempo, você prefere que o Felipe já faça a pergunta agora ou você prefere responder a pergunta depois? Como que você prefere? Não dá tempo, eu respondo a dele, o Felipe já faz em seguida, porque eu estou realmente agora preocupado com o tempo, Então. né? Vamos lá. Pode ser, então? Vou responder do Daniel. Daniel, olha, você levantou uma questão super importante, que é a gestão democrática da escola pública, que tem amparo, como eu disse, na Constituição Federal, na estadual, na LDB, no Plano Nacional de Educação. Ou seja, a gestão democrática é um dos grandes princípios da educação nacional, e ela tem que ser praticada, exercida nas escolas, né? Logicamente, através do conselho de escola, que é o principal instrumento, a PM, tem o Grêmio Estudantil, que é muito importante. Eu diria que os dois grandes instrumentos são o Grêmio, né, que é uma organização dos alunos, instrumento de organização dos alunos, e a PM não tanto, a PM é mais secundária, mas, sobretudo, o conselho de escola, que tem poder deliberativo, ele não é só consultivo, ele delibera. Eu falo isso porque eu sou diretor de escola, da rede pública, professor. O conselho tem mais poder do que o diretor de escola hoje. Quando ele funciona, quando ele não é cooptado, quando tem participação, quando tem eleição democrática, e ele tem que ser disputado. Tem escola que o diretor controla, ele coloca ali alguns pais, alguns professores do seu grupo, que pensa como ele controla, e aí ele faz o que a diretoria de ensino orienta. Mas tem escola que não, que tem conselho crítico, que faz intervenção. Agora mesmo eu estava conversando com 2 conselhos de 2 escolas que estão sendo obrigadas a aderir à farsa da escola de tempo integral. E eles são contra, já fizeram ata contra, nós vamos ao Ministério Público, o conselho tem poder, mas ele é disputado. A gente tem que colocar gente crítica lá, pais críticos, alunos críticos, professores e servidores críticos, isso é fundamental. Em relação à volta às aulas, eu não falo mais volta às aulas, eu falo reabertura das escolas, porque os professores estão trabalhando muito no sistema remoto. Os professores nunca trabalharam tanto e foram tão exigidos como agora, nesse momento. Então, nossa luta é contra a reabertura das escolas, por isso que haverá greve sanitária, não há greve, porque o professor vai continuar trabalhando na sua casa. Por quê, pessoal? Olha, a gente nem precisa, Daniel, de técnicos, porque todos os estudos científicos das principais instituições brasileiras e também as internacionais demonstram que não é possível, que não é seguro a reabrir as escolas. Eu tive agora um encontro com os professores de Manaus, na semana retrasada, inclusive fiz uma live com eles, com o sindicato, e lá eles me disseram o seguinte, olha, o governo obrigou a reabertura das escolas, e em um mês de reabertura já foram contaminados quase 6% dos servidores da educação, todos contaminados. No dia seguinte da nossa live, na terça, o governo fechou tudo de novo, fechou escola, lockdown em Manaus. Em vários lugares do Brasil e do mundo, onde eles tentam isso, tem que fechar, porque não funciona. A escola é uma bomba biológica de contaminação, os cientistas dizem isso, os sanitaristas, as instituições, a Fiocruz, todas, o tempo todo. Não é possível reabrir escolas, é um risco muito grande. Você vai transformar as escolas em ambientes de morte e sofrimento, é o genocídio da educação. Então, e a comunidade percebeu isso, tanto é que, em geral, foi um fracasso essa volta
as aulas agora, entre aspas, na maior parte do estado. Pouquíssimos municípios autorizaram a reabertura e pouquíssimas escolas reabriram as suas portas. Em São Paulo, aqui na capital, só uma escola. Tem 4.000 escolas da rede municipal, só uma escola municipal que foi reaberta, mesmo assim parcialmente, com meia dúzia de alunos, porque as famílias não estão acreditando na segurança sanitária, as famílias também não estão acreditando que é seguro que voltar agora. Nós só voltaremos com testagem em massa, com vacinação e com segurança sanitária. Esse ano não é mais possível. Então, é a ciência dizendo isso. Agora, o governo ele atende os interesses das escolas, das grandes escolas particulares, que querem cobrar já as mensalidades, mandar o boleto da rematrícula. Por isso que eles estão apressando, querendo voltar e sabendo que não haverá possibilidade. Daí o secretário Rocieli, eu chamo ele de Rocieli Ventralbe, aqui o secretário do Dória, ele fica fazendo lobby para as escolas particulares, tentando apressar. Eu já denunciei ele várias vezes. Ele é um lobista desse setor, das grandes escolas particulares. Mas não vai dar, não vai ter reabertura das escolas. Tanto é que muitos municípios já proibiram, dizendo, não, o prefeito já assinou. O prefeito Tucano, inclusive, que não acredita, que já vai retomar só no ano que vem com vacinação. Entenderam? Então, é a nossa posição também. Nós estamos totalmente contra a reabertura das escolas. Eu já vou passar a palavra agora para o Felipe, para a gente já seguir. Maravilha. Bom, primeiro, obrigado aí, companheiro, mais uma vez, né, pela participação. Acredito que nós teremos outros momentos de encontro, né? Que o nosso próximo encontro possa ser aqui em Indaiatuba, no nosso futuro mandato de vereadores aqui do PSOL, né? Nós vamos buscar recursos na LESP para educação, para ciência, para tecnologia, e eu gostaria que o companheiro fizesse um comentário, sei que o companheiro está com o teto aí corrido, mas acerca dessa nova legislação sobre pessoas com deficiência, o que o companheiro tem a dizer acerca dessa situação? Bom, Felipe, uma ótima pergunta, até porque eu acabei de falar para a Mara do bolsonarismo, que o Bolsonaro não faz nada que preste, qualquer lei que ele assina é retrocesso. E ele assinou o decreto agora, Felipe, você acompanhou, sobre inclusão, que na verdade é contra esse decreto que ele assinou, é um retrocesso absurdo na nossa política nacional de inclusão de pessoas com deficiência. O Brasil já vinha caminhando desde os anos 90, né, assinando tratados internacionais que já foram incorporados, inclusive, na Constituição Federal. E o que faz o Bolsonaro? Ele retrocede na pauta contra a inclusão, porque hoje o Brasil trabalha com a política educacional que você tem que matricular preferencialmente os alunos na escola regular, né? Porque você tem que romper com o gueto, com a escola que vai segregar a criança no espaço, vai esconder. Uma criança com deficiência, com algum tipo de deficiência, vamos imaginar um aluno autista, se ele for matriculado numa escola regular, é bom para ele, é muito bom, ele vai entrar em contato com a diversidade e as outras pessoas também vão ganhar muito com ele, porque as pessoas vão aprender com ele e vão entender também a diversidade desse aluno autista. Todos ganham com a inclusão, né? Você fala, mas não é possível, o professor não está preparado. A gente tem que preparar os professores, tem que diminuir o número de alunos por sala, principalmente nessas salas. Eu aprovei uma lei aqui, a Lei 15.830, que já determina onde tem aluno com deficiência só pode ter 20 alunos. Então, você tem uma sala de aula lá do 6º ano, do 7º ano, e tem lá um aluno autista ou com síndrome de Down, nessa sala só pode ter 20 alunos, para justamente o professor dar um atendimento mais individualizado, mais personalizado para esse aluno e para os outros também, que não são deficientes, né? Não tem deficiência, na verdade, entre aspas. Entenderam? Então, esse decreto do Bolsonaro, que eu não me lembro o nome agora, eu li e fiquei chocado, porque ele é um retrocesso. E, inclusive, todas as entidades sérias já se colocaram contra, porque ele vai segregar o aluno com deficiência numa escola. Lógico que, veja bem, hoje a política educacional reconhece que, em alguns casos, não é possível
você matricular o aluno. Um autismo severo, uma criança com autismo muito severo, você fica impossibilitado de matricular essa criança numa escola regular. São casos mais excepcionais. Aí você tem uma escola especial, mas que tem que garantir para o aluno dignidade. Mas, no geral, a inclusão ela é possível, e ela é boa para os dois lados. Né? Eu me lembro, eu dei aula há muito tempo em faculdade, aqui em cursos de formação de professores, de pedagogia, história, dos cursos de licenciatura. E eu tinha uma aluna que fazia pedagogia, ela tinha uma escola em Moema, que é um bairro nobre aqui de São Paulo, uma escola conceituada, inclusive. Ela era a dona da escola, estava fazendo pedagogia para se atualizar, e ela trabalhava com inclusão, ela incluía. Eu falei, como que é em Moema você fazer inclusão? Eu falei, é difícil. Eu faço porque eu gosto, eu acredito na inclusão, mas tem resistência da comunidade. Ela me disse um dia um caso para eu entender. Falou, olha, teve uma mãe, uma família que foi matricular o filho, falou, eu gosto muito da sua escola é uma escola de ponta, todo mundo elogia, mas o meu filho não está preparado para isso, para ver essas crianças com deficiência, vai ser um choque para minha filha, então eu não vou matricular. Mal sabe essa mãe que seria ótimo para a filha dela entrar em contato com crianças com deficiência, entrar em contato com a diversidade. Então, Felipe, o decreto, eu entrei agora com o vereador Celso Genazzi, que é meu irmão, inclusive é vereador da Câmara Municipal do PSOL, nós entramos conjuntamente e com o Conselho de Inclusão, porque o mandato dele é formado, constituído por vários conselhos. Tem Conselho de Inclusão, Conselho de Educação Infantil, Conselho contra as Opressões, Conselho de EJA, né? São vários conselhos. Conselho Mirim de Crianças, formulando políticas públicas, é até um modelo que muita gente está usando já. E o Conselho e nós assinamos os três, o mandato dele, o Conselho, e eu assinei aqui pela LESP, uma representação ao Ministério Público Federal pedindo a revogação imediata desse decreto, que é nefasto, é perverso, e ele é um ataque frontal à política de inclusão. Então, é um exemplo, Amara, do que o bolsonarismo, onde ele mexe, ele destrói. Isso é a política de inclusão, a política ambiental, política educacional, Fundeb, ele quer destruir agora, quer tirar dinheiro do Fundeb para renda básica. Vocês viram isso também. Onde ele mexe é destruição. É uma coisa assim horrorosa para o Brasil. A gente tem que tirar fora Bolsonaro o tempo todo, gente. Não é possível ter um antipresidente da República, um antipresidente que trabalha contra o Brasil em todas as áreas. Tá bom? Gente, eu acho que eu vou ter que sair porque já está estourando meu tempo. Eu tenho que agora enfrentar o Bolsodória aqui, que tem o Dória aqui, que também não é muito diferente desse Bolsonaro, não, que ele quer aqui devastar várias políticas públicas no estado de São Paulo com esse PL 529. Eu vou para lá exatamente agora que vai começar a guerrilha aqui. Eu quero agradecer muito o convite que vocês me fizeram e que vocês sejam reeleitos aí, contem com o meu total apoio, eleitos, né, e eleitas, vereadores, vereadoras, né, que o Ulisses seja o nosso prefeito pelo PSOL, contem com o nosso total apoio e nós vamos ajudar a nossa bancada do PSOL aqui, o nosso mandato, a gente vai... Muito obrigado pelo convite. Me desculpem o pouco tempo, mas é uma causa justa. Tá bom? Um abraço. Obrigado, Janazzi. Obrigado mesmo. Até mais, Janazzi. Janazzi, boa luta aí. Boa luta. Bom, pessoal, é excelente quando a gente recebe alguém de tão alto calibre aqui para conversar com a gente, né? Então, acho que a gente fez o Felipe acabou fazendo uma pergunta mais curta. Felipe, se você quiser complementar alguma coisa, eu acho que agora, pessoal que está acompanhando a gente vai tentar focar um pouquinho mais no nosso município, que é um pouco do que mais a gente espera da educação, né? Então, Felipe, se quiser complementar, a palavra é sua. Maravilha, bora lá. Bom, pessoal, então, obrigado aí a todo mundo que está acompanhando, né? Isso que o Ulisses falou é uma realidade, né? Nós tivemos aí um prazer e uma honra de estar recebendo o companheiro Carlos Gianazzi, um deputado super experiente, né? Que luta aí há décadas pelos servidores públicos, pelo funcionalismo público,
pelos serviços públicos de qualidade, né, e pela educação. Então, a gente não podia desperdiçar, né, nenhum segundo, né, teríamos aí que, vamos ouvir o camarada e tal. Agora a gente vai falar um pouquinho das questões mais municipais, né, eu acho que a análise de conjuntura aqui foi excelente, né, falamos aí do governo federal, falamos do governo estadual, e aí agora a gente entra um pouquinho nas questões do município. Então, só retomando, o nosso programa de governo, ele se divide em 5 eixos, e hoje o intuito da nossa conversa é falar um pouquinho acerca de um eixo que para nós talvez seja um dos mais importantes, que é o eixo Indaiatuba da Ciência. Dentro desse eixo, nós estamos tratando o quê? Educação, ciência e tecnologia, né? E aí a gente começa a pensar alguns elementos aqui para o nosso município. Só lembrando e resgatando, né, que Indaiatuba tem um orçamento aí gigantesco, né? São mais de 12 bilhões e 49 milhões. Dessa porcentagem, mais de 300 milhões é para educação, e a partir daí a gente precisa começar a pensar também como que a gente consegue, como que a gente traz para a nossa cidade elementos que vão colocar Indaiatuba à frente do seu tempo. Só lembrando que nós temos algumas universidades privadas, né, faculdades, a Anhanguera, a Max Planck, temos a FATEC, né, que é uma instituição pública estadual, e aí nós temos FIEC, que é municipal, nós temos SENAI, nós temos vários instituições, né, que promovem aí o ensino superior, o ensino técnico, né? Temos as nossas escolas municipais, as escolas da rede municipal e as escolas da rede estadual, e eu acho que o grande desafio aqui é como que a gente consegue, e isso está no nosso programa de governo, elaborar uma série de propostas que vão colocar Indaiatuba à frente do seu tempo, que vão colocar Indaiatuba em um patamar diferenciado aqui da região, né? Qualificando uma mão de obra que não seja simplesmente uma mão de obra barata, digamos assim, né? Mas que essa juventude receba aí todo um preparo, né, para estar ocupando as melhores vagas dentro do mercado de trabalho, e que Indaiatuba seja essa referência e seja aí uma cidade da ciência à frente do seu tempo. Obrigado, Felipe. É exatamente isso, né? Indaiatuba dedica 25% do seu orçamento para a educação, mas como a gente conversou com o Gianazzi, a gente vê que temos a possibilidade de chegar em 30% de investimento em educação. Isso muda essa geração e as próximas gerações dos cidadãos indaiatubanos. E eu acho que é muito interessante quando a gente pensa no sonho, né? O que a gente planeja para Indaiatuba nos próximos 10, 20 anos. O que a gente almeja para Indaiatuba é que realmente seja uma cidade científica, né? Uma cidade onde que esteja à frente do seu tempo, e para isso a gente precisa trabalhar hoje na base, mas também garantir o investimento na ciência, né? É muito importante a gente favorecer as empresas que desenvolvem pesquisas aqui na cidade, e para isso a gente tem que ter mão de obra capacitada, não só de uma maneira mais operacional, mas também de uma maneira criativa. E como que vem a criatividade? Através de investimento em cultura, investimento em várias outras áreas, que garante também esse desenvolvimento da criatividade e assim também do conhecimento científico trabalhado no município de Indaiatuba. Isso é muito importante para a gente. E a gente, como o Felipe comentou, a gente traz desse eixo da Indaiatuba da Ciência todo esse panorama, né, para a gente. Daniel, você gostaria de falar alguma coisa relacionada a isso? Eu acho que assim, a ciência e a educação, elas, como vocês mesmos já falaram, elas estão sempre em relação, né? Você não consegue dissociar uma da outra. E o que eu acho assim eu já penso assim que você tem que investir mais em ciência. Eu acho que assim, a gente tem uma faculdade pública, né, que é a FATEC, e eu penso que deveria ter mais faculdades públicas, ou mesmo pegar a FATEC e ter um investimento um pouco mais massivo, né, para você ter também um campo maior de desenvolvimento intelectual e científico. Acho assim que deveria ter
uma feira de ciências municipal, né? Por exemplo, com recurso, com toda uma infraestrutura para você estimular o desenvolvimento da ciência, das ciências mesmo com a molecada, porque assim, a galera acha que jovens, né, que adolescentes ou até crianças não sabem, não são capazes de produzir grandes coisas. Eu acho que não, eu acho que os adolescentes e as crianças, eles são muito mais, exatamente porque eles são mais imaginativos, né, eles acabam sendo sempre criando muito mais do que a gente. Eu acho que essa criação dessa molecada, a gente deveria estimular essas criações e junto com os adultos ou com as faculdades de ciência, né, conseguir dar o maior desenvolvimento para essas ideias, para essa criatividade que eles têm. Então é mais ou menos isso que eu acho que eu queria marcar. Eu acho que assim a ciência a gente tem, mas em Indaiatuba falta políticas públicas para se desenvolver, para se querer participar desse universo técnico. A gente vê sempre nos filmes, por exemplo, toda feira de ciência sempre tem um vulcão, né? E isso é uma coisa muito característica dos Estados Unidos. Então você tem lá, por exemplo, um estímulo à ciência. No Brasil eu nunca vi isso. Eu me lembro que em 2015 eu fui pesquisar sobre feiras de ciências e cara, não tinha, velho. E isso era uma coisa que me deixava muito triste. Nem que seja para a gente ver 10 vulcões em erupção, eu acho que isso já é válido, tá? Porque é o aluno criando ele mesmo algo que ele imaginou. Eu acho que é tirar do papel, por exemplo, eu sou professor de história, é tirar a história do teórico e colocar no prático, por mais que seja uma representação de algo da história. Né? Então eu acho que isso é legal, é isso que eu gostaria de estimular e de desenvolver mais na educação. E é muito interessante, né? Quando a gente pensa nisso, Daniel, faz todo sentido, obviamente, porque você participou da construção desse plano, mas assim, a ciência ela não é criada do dia para a noite, né? Então, quando a gente pensa no que seria necessário para tornar Indaiatuba uma cidade mais científica, a gente considera que a gente precisa um pacto realmente por uma cidade do conhecimento, um desenvolvimento da cidade, o desenvolvimento de todo esse papel. E aí também, além desse pacto, que é crucial para a gente conseguir se desenvolver e ampliar a nossa capacidade de invenção, inovação, a gente entende que a gente precisa de um conselho municipal de ciência e tecnologia. Para quê? E aí não um conselho comprado, como a gente comentou um pouquinho antes, um conselho realmente participativo, onde que a gente consiga construir ideias novas, né? Ideias que a cidade precisa para sobreviver e para se ampliar, para se desenvolver nos próximos 20, 50 anos. A ciência é isso, o desenvolvimento de novas tecnologias não sai de um dia para o outro, né? São anos desenvolvendo e a gente entende que as empresas indaiatubanas também precisam de alguns incentivos para conseguir manter esse desenvolvimento, porque aqui temos empresas enormes, mas a gente quer desenvolver as micros e as pequenas e as médias empresas indaiatubanas e que eles consigam se desenvolver, ter uma área de planejamento e desenvolvimento, né? E é crucial isso. E para isso, por exemplo, a gente poderia, Indaiatuba entendemos que Indaiatuba deva ser uma Indaiatuba sustentável. E por que a gente não amplia, não tenta focar todo esse desenvolvimento científico, por exemplo, para uma Indaiatuba de energia limpa, né? Tem tantas ideias maravilhosas e sustentabilidade é uma coisa que tanto é pelo nível de lotação da nossa cidade, o fluxo de pessoas que estão vindo aqui para a cidade é enorme, então a gente precisa garantir que a cidade esteja preparada. Como que a gente faz isso? Tentando favorecer Indaiatuba, desenvolvendo as tecnologias aqui mesmo dentro de casa. Amara, companheira Maroca, você gostaria de comentar alguma coisa sobre a educação aqui com a gente?
Tá no mudo. Eu estou satisfeita com o que vocês colocaram aí, e é isso, né? Sobre esse Conselho Municipal que você falou, isso seria bom depois que nós tirássemos o Bolsonaro daí, porque a gente precisa do governo federal para tanto, né? Então, com o Bolsonaro aí não dá mesmo, ele não vai nos ajudar, né? Um município com 250 mil habitantes, para ter um conselho desse, que ele já está acabando com o Conselho Brasileiro lá em Brasília. Imagine aqui, né? Então, eu estou satisfeita com o que vocês colocaram e concordo com tudo aqui. Maroca, Ulisses, só um minutinho. Maroca, eu queria que você contasse para você, para a gente aqui, para o público também, um pouquinho sobre a sua experiência com a educação. Você podia falar para a gente? Eu acho que isso é uma coisa. Muitas pessoas tiveram dificuldades, né, muito parecidas com a sua. E eu acho que a sua experiência, e você é um exemplo. Só de falar para você, eu já fico tudo arrepiado, já fico emocionado, porque você é uma pessoa que a gente tem um carinho imenso aqui, todo mundo do partido, porque você é muito lutadora, muita guerreira. Você tinha como comentar isso para a gente um pouquinho? Não precisa, só um pouquinho. Cara, a minha vida realmente é uma luta. Eu acho que só pelo fato de sair do Nordeste e vir para São Paulo com até então 19 anos, eu realmente sou, talvez, uma das poucas pessoas com a minha idade, 60 anos, que conseguiu estudar, né? Um pouquinho, né? Um pouquinho, mas estudei. E a minha vida é uma luta. Eu vim do Nordeste, do Recife. Não, mas eu tô. Estão É que ouvindo aí? Estamos sim. Amara, o que eu queria que você falasse é que assim, você teve que parar de estudar cedo, né? E aí Isso aí. você começou a estudar já adulta no EJA, certo? E é isso que eu queria que você comentasse um pouquinho, essa sua experiência. Então, a minha experiência começou quando eu cheguei em São Paulo, né? Capital, com 19 anos. E aí eu voltei para a escola aos 32 anos. Eu até então só tinha acho que era o Mobral na época, segundo ano Mobral, eu acho. Eu mal sabia escrever meu nome. Daí eu fui lutando, trabalhando, sou ex-metalúrgica, trabalhei como babá, cozinheira, faxineira. Eu tenho a minha vida é um livro aberto, e eu não tenho vergonha nem um pouco de falar sobre isso. Voltei para a escola aos 32 anos, né, e fiz até a 7ª série, e em 2000 eu larguei porque eu não aguentei trabalhar e estudar, é muito difícil, quem passou por isso sabe. E aí, em 2000, eu cheguei em Indaiatuba. Aí eu falei, agora eu vou retomar os meus estudos, né? Porque eu sofria muito, né? Porque eu digo às pessoas que são guerreiras, né? Que a educação é tudo, cara. A educação é tudo. Porque por que eles não querem eles querem acabar com a educação? Porque eles, acabando com a educação, eles não nos manipulam mais. Eles não conseguem mais nos manipular. E aí eu falei, não, vou voltar para a escola. Eu já estava com 45 anos. E aí foi uma luta, né? Trabalhar, estudar, pegar a minha bicicletazinha, terminei a 8ª série, 9ª série no Helena, chegava do serviço, pegava o ônibus, ia para lá, chegava numa hora da manhã, meia-noite e meia, por aí. E é isso. E aí eu continuei, fui para o José de Campos,
fiz meu ensino médio com muita dificuldade. Não é fácil, porque a gente, quanto mais velho a gente é, mais dificuldade a gente encontra, né, para memorizar, decorar, uma série de coisas que vocês, graças a Deus, não passaram por isso, né? E aí é isso, eu terminei, me inscrevi na FIEC, fiz um cursinho básico lá, né? Passei e fiz o curso o primeiro curso que abriu na FIEC de nutrição. Eu entrei lá, tinha 45 alunos lá na sala de aula, muita luta, tudo jovem, da idade de vocês, aos 14 anos. Eu era a mais velha de todos os 45 alunos, e fui ficando com muita dificuldade, muito sacrifício, com a ajuda dos professores jovens como vocês, que me deram uma atenção especial, por eu ser uma pessoa mais velha lá em sala de aula, né? 55 anos. E foi graças a eles que eu consegui terminar o meu curso. E hoje, embora eu não esteja na minha área, né? Mas eu tenho uma profissão. E, para mim, foi muito importante isso. Hoje eu sou técnica em nutrição e dietética, graças a Deus, com muita honra, com muito sacrifício. Como você falou, Daniel, eu sou uma exceção, porque eu me lembro quando eu chamava as pessoas, os vizinhos, as vizinhas, vamos lá, eu trabalhava na Drogal, trabalhei 5 anos, muita gente me conhece de lá. Eu entrei como auxiliar de limpeza, cresci dentro da empresa, fui para ser operador de caixa, depois fui para o balcão. Eu trabalhava lá e estudava. Então, foi muito, muito difícil. Você mexer com o dinheiro do patrão e ir para a FIEC. Então, para mim, foi bem sofrido, mas valeu a pena. Eu aconselho a todo mundo a estudar, e a educação é tudo na nossa vida. Tudo, cara. Com a educação, a educação é a arma que a gente tem para enfrentar essa gente de igual para igual. É isso. E Tá certo. agora estou aqui com os professores, num partido que eu quis me filiar, devido à brutalidade que fizeram com a Marielle. Eu não esqueço isso jamais. O Felipe sabe disso. Quando eu liguei para ele, eu falei: Felipe, eu quero entrar no PSOL pela Marielle, porque eu acho uma coisa terrível que fizeram com ela. Isso aí eu não vou esquecer nunca. E essa é a minha história de vida, para quem não me conhece. Eu sou a Maroca e estou aqui no PSOL desde 2017, 2018, e sou candidata a vereadora pelo nosso município. É isso. Vamos juntos. Vamos juntos. É isso. Agradeço aí seu depoimento. Eu sei que você foi pega de surpresa, viu, Maroca? Não queria te incomodar. É que realmente eu acho que a gente encontra muitas pessoas igual a você aqui na cidade. Eu mesmo dou aula para ensino para EJA, mas os alunos de EJA sempre acham que eu sou o professor que pega muito no pé e que eu sou muito ranzinza. Mas é que eu pego no pé mesmo. Eu sou muito exigente, isso eu sei. Ô Felipe, você gostaria de comentar a resposta a pergunta da Mari Lance? Opa, vamos lá. Aí Antes a gente de vai comentar a revisando. resposta, antes de comentar a resposta da Mari, eu só quero dizer para a Maroca, né? Tem uma frase assim, ó: tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E fico até emocionado, viu, Maroca? Mas vamos lá. Com relação ao Daniel, o Daniel falou, né, que os alunos de EJA acham ele ranzinza,
Mas os alunos de ensino fundamental e médio também te acham ranzinza, tá bom? E com relação à Mas eu pego pergunta no da pé Mari, deles mesmo. é assim, né, Mari? Vai folgar pra cima de mim, não. É assim, né, Mari? A Mari está perguntando, né, sobre a questão de um curso, né, que prepare, né, as pessoas. Na realidade é assim, a gente sabe que o Estado é bastante precário, a gente sabe que o município tem um pouco mais de infraestrutura, mas muitas vezes acaba deixando também a desejar, né, porque é aquilo que a gente vem falando já desde o começo da nossa live. Pensar educação não dá para pensar em educação se a gente sempre reforçar a ideia de gasto. Países desenvolvidos não gastam com educação, países desenvolvidos investem em educação. Indaiatuba hoje tem condições de ser uma cidade que faz isso, que investe em educação, não é que gasta com educação. E aí, Mari, tem todo um debate, porque as pessoas que trabalham na educação, né, elas geralmente, né, são via concurso. Pelo menos a nossa posição e a nossa defesa é de que essas pessoas elas entrem via concurso. A gente também sabe que existem as parcerias público-privadas e a gente também sabe que, infelizmente, muitas vezes as pessoas que são colocadas para cuidar de crianças com algum tipo de deficiência não recebem o treinamento adequado. Tudo isso compete às legislações municipal, estadual e federal. No caso, no nosso governo, você pode ficar tranquila que nós vamos olhar com muito carinho para as questões educacionais e principalmente para as questões das pessoas com deficiência. E isso a gente, né, vai para cima, vai dar todo o treinamento necessário, para além da questão mesmo da defesa do servidor e da qualificação do servidor público, porque dentro do nosso debate educacional, lá no nosso programa de governo, tá lá também essa questão do funcionalismo público, né? Então, a gente tem que enxergar como um todo. Acho que o Daniel quer fazer uma fala. Felipe, só acrescentar, eu acho que o Felipe falou, eu acho que a Mari está perguntando se nós, professores, se a gente, que nem, eu acho que eu entendi, eu vou pegar uma particularidade minha. Quando eu tenho alunos também de inclusão, e eu tenho muita dificuldade para trabalhar com eles, até para entender como trabalhar com eles, porque eles precisam ser trabalhados de forma diferente. Não adianta, eles são diferentes e a gente tem que ter um trabalho diferenciado. E eu acho que sim, eu acho que a gente deveria sim ter cursos municipais e estaduais, não importa, né? Para a gente poder conseguir trabalhar com essas crianças de uma forma, para a gente conseguir atender essas deficiências, né? Ou melhor, para a gente conseguir, não é atender as deficiências, para a gente conseguir, eu não sei a palavra mais técnica para isso, mas assim, é para a gente conseguir aprimorar essas crianças, o ensino dessas crianças. Eu acho que esse é o ponto que eu vejo que é mais crucial. Eu sinto quando na escola que esses alunos eles precisam da gente, professor. Não que os outros não precisam, mas assim, eles precisam de mais atenção. Eles precisam de mais paciência, eles precisam de mais cuidado. E nem sempre a gente está preparado para isso, porque é muito difícil, Mari. Quando a gente está lá, mesmo a gente está lá com um aluno que precisa de muita atenção e os outros 39 alunos. Como que você vai dar atenção para um aluno se os outros 39 estão criando um caos dentro da sala de aula? É difícil. Cara, na minha opinião, é praticamente impossível. Né? O que eu penso é que sim, deveria ter novos cursos, novas formas de a gente poder aprimorar aí para a gente conseguir fazer um trabalho adequado com os alunos. E o que o Gianazzi falou, acho que é um dos pontos importantes. Você tem que ter menos alunos numa sala de aula para conseguir, nas salas que tem alunos com deficiência severa. Mas e se não tiver a deficiência severa? Depende. Porque nós temos lá na escola, o Felipe sabe, vários alunos
que tem uma deficiência moderada, mas ele tem diversas outras deficiências junto com essa deficiência moderada. Aí não é complicado igual. Não dá para a gente fazer milagre, né? Tipo assim, eu trabalho com um aluno chamado Natan. O Natan, eu falo, eu fui aprender a dar aula para ele agora que começou com as aulas online. Por quê? Com as aulas online é ele e a professora que acompanha ele. E aí eu consegui evoluir, porque eu aprendi qual é a dificuldade dele. E aí eu comecei a rever todo o meu trabalho. Só que se eu colocar ele dentro de uma sala de aula, isso vai ficar um pouco mais complicado, porque eu não vou conseguir dar a atenção que ele precisa e que ele merece. Acho que é isso. Passo a bola. Obrigado, Daniel. Acho que a gente já vai para o encerramento. Se alguém tiver mais alguma pergunta, faz que ainda dá tempo. Mas acho que o lance que eu acho que, na verdade, o importante de todas essas falas é a gente perceber, igual está no nosso programa, que escola não é lotação, né? Manter o aluno na escola para ele não ficar na rua também não é bom o suficiente. A gente tem que querer mais, a gente tem que querer que o indaiatubano, que a criança, que o adolescente indaiatubano saia de lá formado, realmente não seja só uma alfabetização funcional, que seja realmente alfabetizado de uma maneira completa, né? E aí a gente tem que seguir alguns parâmetros, por exemplo, até 35 alunos no máximo de 35 alunos numa sala de aula, não extrapolar isso. Se não me engano, são 30 alunos no fundamental. São esses itens que são importantes para os nossos alunos. E uma outra coisa que a gente coloca no plano de governo como compromisso é a questão de zerar a alfabetização. Hoje a gente tem em torno de 2,5%, desculpa, de acordo com o IBGE de 2010, tá? 2,5% da população branca é analfabeta e 5% dos pardos e negros são analfabetos. Então a gente tem que considerar isso nos nossos planos de alfabetização e também no nosso trato com a educação. Isso é crucial para a gente conseguir se desenvolver enquanto cidade de uma maneira mais igualitária, de uma maneira comunitária. Então acho que é muito isso. Tem uma questão de uma política salarial readequada, e a gente tem que trazer isso para o centro do debate também, e eu acho que é isso, além da questão comunitária como um todo, como, por exemplo, o fortalecimento das associações de pais e mestres, né, que é trazer um pouco da comunidade para dentro da escola, assim como os eventos culturais e tudo. Então é crucial que a gente consiga se desenvolver como um todo. Eu acho que a gente já bateu 1h02 de conversa, né, pessoal? Alguém tem mais alguma consideração final? Os agradecimentos. Vai lá, Felipe. Bom, pessoal, estamos encerrando. Então, a gente quer mais uma vez aí agradecer a todas e todos que acompanharam, agradecer a participação do nosso deputado, o professor Carlos Gianazzi, agradecer a companheira Amara, companheiro Daniel, companheiro Ulisses, agradecer a todas e todos que nos acompanham e dizer que o compromisso do PSOL, que o compromisso da companheira Maroca, enquanto vereadora, 50075, uma preta no recinto, que o compromisso do companheiro professor Daniel Antonieto, 50363, que o compromisso da companheira professora Érica Nadi, 50222, e o meu compromisso, professor Felipe Maropo, 50123, dentro da Câmara Municipal, vai ser, sim, em buscar recursos na Alesp, em buscar recursos no Congresso Federal, para a educação, para a saúde, para a segurança, para os serviços públicos, em defesa dos servidores, em defesa do funcionalismo. E que o Ulisses, enquanto candidato a prefeito, vai estabelecer um novo marco aqui no município. Porque a educação, na nossa gestão, na nossa futura gestão, vai ser a educação que dialoga, que conversa e que é inclusiva, que traz todo mundo para o centro do debate, para o centro do processo. Nós vamos ter uma gestão, a partir de 2021, com o PSOL, que vai fazer total diferença na história da cidade. Né? Então, esse é o nosso compromisso enquanto partido, enquanto militantes, ativistas da sociedade. Então é isso, obrigado a todas e todos. Obrigada, um agradecimento especial para quem comentou e curtiu o nosso material.
o Alberto Martins, a Mari que fez a pergunta, Eleandro, muito obrigado, pessoal, além da Marizilda e mais outras pessoas, como a Márcia, Michele, Valdomiro, Rubens, Bruna, Elaine. E é isso, pessoal, a gente fica por aqui. Obrigado por terem participado, é um prazer ter vocês aqui de novo. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.